Boa noite, sejam bem-vindos à nossa casa, nossa comunidade Ramatiz, para mais essa reunião, para mais essa palestra, esse momento de reflexão, esse momento de estudo do Evangelho, esse momento de ampliação da nossa capacidade de entendimento, ampliação da nossa capacidade de percepção de realidade em uma visão mais transcendente, que é a nossa espiritualista, espírita, kardecista e universalista aqui da nossa casa. Sejam muito bem-vindos e peço a todos que fechem os seus olhos, que elevem o pensamento a Deus. Como em toda iniciativa feliz, iniciamos com uma prece, uma oração, para que possamos abrir a nossa mente, nos conectarmos cada um com os nossos mentores, com os mentores da casa, com o objetivo desse trabalho de esclarecimento, com o objetivo desse trabalho de trazer mais alívio, mais leveza e mais alegria. Que possamos nesse momento relaxar um pouco o corpo sobre a cadeira, respirar profunda e lentamente, deixando lá para fora as demandas do cotidiano e estando aqui de corpo, mente e espírito presentes para esse processo de aprendizado. Que possamos, cada um de nós aqui, estarmos abertos às reflexões que realizaremos hoje. Com a graça de nosso Senhor, que assim seja. Hoje nós abordaremos um tema bastante interessante, na verdade, muito importante em toda a existência da nossa história, né? Que é a nossa relação com o poder, que se manifesta depois de algum tempo na humanidade como a nossa relação com o dinheiro. Porque o dinheiro, ele equivale ao poder. Quem tem dinheiro tem, de alguma forma, poder. E o Evangelho segundo o Espiritismo, através de Allan Kardec, traz para a gente várias reflexões a respeito disso. E uma delas é o capítulo 16, que trata-se do ensinamento, da passagem de Jesus que diz que não se pode servir a Deus e a Mamon. Em especial, nós trabalharemos hoje o item 11, sobre o emprego da fortuna, o emprego da riqueza, o emprego do dinheiro, da oportunidade. Então, o que vem a ser o dinheiro, né? O que vem a ser a riqueza? O que vem a ser a fortuna? Senão um acúmulo de trabalho. Dentro da evolução da humanidade, nós viemos de uma sociedade tribal coletivista, de uma sociedade que depois de algum tempo, além da coleta e da caça, se desenvolveu a agricultura. E com a agricultura começou-se a perceber que poderia se acumular grãos. E esses grãos poderiam ser deixados para depois, que não pereceriam muito facilmente. E aí, quem conseguia ali, de alguma forma, ter mais grãos, aquilo se acumulava, poderia ser trocado. E depois de algum tempo, a relação de troca, que era do escambo, onde alguém trocava um pouco de arroz por galinha e trocava porco por milho, estabeleceu-se a necessidade de uma representação, algo que carregasse em si valor para que fosse uma moeda de troca. E o próprio nome diz uma moeda. E a princípio eram os metais, através das moedas de ouro. Então, assim, pôde a humanidade instituir a possibilidade do acúmulo da riqueza, que antes, nas sociedades tribais, nem existia essa possibilidade ou essa necessidade. E hoje a gente vai fazer uma reflexão
a respeito disso conforme as palavras de Jesus. Porque, de fato, como a riqueza, ela equivale ao poder, é sim um dilema de toda a alma humana. Esse dilema entre o tesouro da terra, os tesouros da terra, da matéria, e as riquezas do céu, já que nós viemos de uma estrutura mais instintiva, aonde nós buscamos o poder, nós buscamos a segurança, nós fugimos da dor, e o dinheiro é um recurso que auxilia muito as pessoas a ter menos dor, auxilia muito as pessoas a ter mais prazer, a ter mais proteção, a ter mais segurança. E do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 11, eu destaco: não podeis servir a Deus e a Mamon. Isso, um espírito mensageiro que estava ali, ditando a Allan Kardec a interpretação da passagem bíblica. Guardai bem isso em lembrança, vós, a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam o gozo das paixões que vos escravizam. Então, essa passagem inicial fala dessa reflexão aonde o desejo de ter acesso aos prazeres do mundo, aos prazeres da matéria, através do dinheiro, leva algumas pessoas a estarem dispostas a fazer qualquer coisa. Vender a alma, no sentido figurado, obviamente, é a pessoa fazer algo que o comprometerá o seu espírito no futuro através de um endividamento. Não podeis servir a Deus e a Mamon, se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne. Dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, ecônomo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras, exclusivamente o empregaste à sua satisfação pessoal. Então, aqui está uma reflexão a respeito do egoísmo, mãe de todas as mazelas, o egoísmo, pai de todos os vícios, o interesse pessoal, eu querer só para mim aquilo que é bom e, por um outro lado, subtrair dos outros para o meu próprio benefício. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nessas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Um estudo de Harvard sobre a felicidade mostrou que o maior parâmetro de sucesso profissional, inclusive financeiro, mas principalmente o maior sucesso de satisfação pessoal, as pessoas que se diziam mais satisfeitas com a vida, se diziam mais felizes, foram aquelas que tinham as melhores e mais duradouras relações, as melhores e mais confiáveis relações, pessoas que se amavam uns aos outros, pessoas que tinham no seio familiar com quem contar, pessoas que tinham no seio da própria religião, da própria instituição, da casa religiosa que frequentava, pessoas, amizades que poderiam contar. Essas pessoas foram as mais longevas, ou seja, que viveram mais tempo e que viveram com maior grau de felicidade, ou seja, de satisfação com a própria vida. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste
em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Então, esse espírito mensageiro que vem ali explicando para Allan Kardec a interpretação das passagens bíblicas, em especial a passagem que Jesus fala que não podeis servir a Deus e a Mamon, ele fala que a caridade não é dar só o que te sobra. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue, sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o que te queixa, com receio de que te engane, vai às origens do mal. Então, o que ele está querendo dizer aqui, semelhantemente à passagem do óbolo da viúva, aonde aquela viúva tinha só uma moeda e ela deu aquela moeda, e os outros fariseus dando grandes quantidades de moedas. Então, ele disse que aquela mulher que só tinha aquela moeda e a doou em benefício dos outros, foi mais feliz ou mais gratificada espiritualmente pelo que fez. Então, não dar só aquilo que te sobra, mas até aquilo que te é essencial. E muitas vezes o que a gente tem de essencial é o nosso tempo de escutar alguém. Alivia primeiro, em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará, que te trará grandes lucros, a base das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do amor e eles frutificarão. Cheveros em Bordeaux, 1861. Então, Mamon era ali a representação figurada da riqueza, do dinheiro. Era o deus da riqueza, o deus do dinheiro. Porém, Mamon não é só o dinheiro, mas tudo aquilo que escraviza o espírito aos interesses puramente materiais e egoístas, desviando-o da sua finalidade divina. Então, é não só a avareza pelo dinheiro, mas o exagero apego ao seu carro, à sua casa, o exagero no apego à sua esposa, ao seu marido, o ciúme exagerado, o exagero no apego às ideologias políticas, times de futebol, que levam as pessoas muitas vezes a brigarem, famílias se separarem por conta do excesso de apego a essas coisas. Então, Mamon é tudo aquilo que escraviza. O apego à própria aparência física, à ostentação, o apego aos excessos das drogas, das bebidas. Ouvindo essas palavras, quando Jesus disse, vai e vende tudo o que tem e me siga. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos, digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda, uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus.
Jesus ali não disse que é impossível, ele disse que era difícil. E naquela época se fazia tendas e costurava-se com agulhas grandes com couro de camelo. Então, mais fácil passar um camelo inteirinho por dentro dessa agulha aqui do que um rico entrar nos reinos dos céus. Não porque a riqueza é uma certeza de perdição, mas porque ela vai potencializar o poder daquela pessoa. E se ela tem os seus vícios morais, o seu egoísmo, a sua fome de subjugação, essa pessoa, via de regra, vai subjugar mais pessoas. Se ela tem a maldade dentro do seu coração, ela vai conseguir alcançar mais pessoas com a sua maldade. Se ela tem na sua ideologia algo que ela quer defender, se ela tem inimigos com mais dinheiro, ela tem mais poder e, via de regra, vai conseguir exacerbar. Então, não é o dinheiro em si que causa o problema, mas sim a mazela do ser humano que fica potencializada, que fica mais empoderada com mais alcance. A perfeição proposta por Jesus não é a miséria material, mas o desapego absoluto, a liberdade espiritual em relação aos bens terrenos. Vender tudo é despojar-se do egoísmo e do orgulho que a posse material excessiva pode alimentar. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal, uma experiência material. A impressão que a gente tem é que é o contrário. A impressão que a gente tem é que parece que a vida inteira é aqui e a gente vai para lá de vez em quando. Mas, se a gente for ver, nós passamos muito mais tempo na espiritualidade, no plano espiritual, e menos tempo aqui na vida encarnada. E, dentro do processo evolutivo do ser humano, nós temos que nós habitamos desde o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, na matéria, e chega-se um momento em que, como espíritos puros, não precisaremos mais encarnar. Então, a vida na matéria, as necessidades da matéria, comer, beber, reproduzir, se proteger, uma casa, um transporte, um alimento, uma proteção e todos os recursos meio de vida que nós nos utilizamos, é algo passageiro. É algo, como eu disse, recursos meio, não finalidade. Porque a finalidade é, de fato, a expansão da nossa consciência e ela, via de regra, necessita expandir para essa direção da transcendência, essa direção de algo a mais, essa direção de uma fraternidade. A avareza é a manifestação do egoísmo extremo, a ilusão de que a segurança e a felicidade residem no acúmulo material. A vida verdadeira, a do espírito, transcende as posses. Não ser rico diante de Deus é ter o coração vazio de amor e caridade. Então, o acúmulo material, ele vem como sendo, ou parecendo ser, uma grande vantagem ou uma grande felicidade, se a gente for olhar do ponto de vista evolutivo, aonde tendo mais recursos acumulados, eu tecnicamente teria mais segurança. E essa passagem do Evangelho, essa parábola, onde Jesus traz esse homem que tinha vários celeiros cheios, e ele derrubou esses celeiros porque a quantidade de alimento que ele conseguiu produzir era superior, derrubou os celeiros e construiu celeiros maiores para acumular e falou, agora a minha alma descansa em paz, agora eu fico em paz, eu tenho recurso aqui para comer e beber o resto da minha vida, vou aposentar. E aí, esse homem morreu naquela mesma noite. E o que levou? Nada. Então, nós, muitas vezes, nos
prejudicamos com uma avareza que ela é sutil. Quando você guarda objetos quebrados ou inúteis, com a desculpa que um dia posso precisar, é o apego àquela coisa antiga que está ali, que poderia até usar para outra pessoa, poderia servir, mas você não usa, mas você acha que você pode usar. É o medo de faltar. Veja que a avareza, ela tem a sua função protetora numa fase mais anterior da humanidade. Não a avareza em si, como um vício, mas o guardar de recursos. Porém, a gente já não vive mais essa luta pela sobrevivência. A luta pela sobrevivência a gente já venceu, a gente já vive numa sociedade onde a sobrevivência está razoavelmente garantida. Mesmo para uma pessoa que não consiga trabalhar, mesmo para uma pessoa que não consiga se suprir dos próprios alimentos, a própria sociedade implementou instituições governamentais ou não, que pelo menos o alimento vai trazer para aquela pessoa. Uma pessoa, por exemplo, que adoeça, existem os recursos de assistência social para isso. Então, dá hoje para acreditar que nada vai faltar. Riqueza diante de Deus, investir tempo em cultivar amizades sinceras, praticar a paciência, a indulgência, compartilhar recursos de tempo, talento, dinheiro com quem precisa, sem ostentação, mas com alegria. A riqueza material, quando direcionada pelo arrependimento sincero e pela vontade de reparar o mal e fazer o bem, torna-se instrumento de salvação e progresso espiritual. Jesus não condena Zaqueu, mas exalta a sua transformação. Zaqueu era um rico que era muito mal falado pelos religiosos da época pelo fato de ser rico. E ele tinha uma baixa estatura, era baixinho, e ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, e ele subiu numa árvore e ficou lá de cima, esperando Jesus passar. Aí quando Jesus passou, Jesus falou: Zaqueu, desce dessa árvore que hoje eu vou dormir na sua casa, hoje eu vou jantar com você, e vou pousar lá na sua casa. E aí os fariseus, que eram os religiosos da época, criticaram muito Jesus. Nossa, ele vai entrar numa casa de uma pessoa que não é religiosa, que é de má vida, que cultiva o dinheiro. E Zaqueu, ali, naquele momento de confraternização com Jesus, falou: olha, Jesus, se eu fiz alguma coisa de mal para alguém, se eu subtrair algo de alguém de forma injusta, eu vou devolver 3 vezes mais. E me comprometo em não fazer mais isso. Então, a reparação ativa, se cometeu uma injustiça no passado, uma calúnia, um prejuízo financeiro, busca ativamente a pessoa para se retratar, se possível, reparar o dano material ou moral. Um simples pedido de desculpa já é uma grande evolução para cada um de nós e é, de fato, libertador. Aqui é uma outra parábola sobre a indiferença que muitas vezes a gente tem em relação a quem está passando por uma necessidade e que o que nós mais precisamos é trazer para dentro de si, na atitude do dia a dia, essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar dos outros diante das suas dificuldades. Passar por um pedinte na rua, nem sequer olhar, nem sequer dirigir uma oração, não necessariamente dar alguma coisa, mas sim, e por que não, dar alguma coisa. Ou ignorar um problema, um colega de trabalho, um vizinho, focando apenas nos próprios problemas, nos próprios interesses. Um estudo que estava ali analisando as áreas do cérebro relacionadas a decisões mais sábias, que é um lobo chamado lobo pré-frontal. É uma parte do cérebro onde a pessoa tem uma capacidade de discernimento maior. E nós temos núcleos da base, nós temos áreas mais primitivas do cérebro relacionadas a impulsos mais instintivos. E na caridade,
no momento em que você se dispõe a fazer algo de bom para alguém, esse lobo pré-frontal é hiperativado, é exercitado, é aumentado em sua função e até de volume. Ou seja, fazer a caridade vai te possibilitar ter atitudes mais sábias, mais racionais, mais bem concatenadas. Sua capacidade de discernimento melhora quando você pratica a caridade. E aqui, a parábola dos talentos. Delas todas, a única que eu trouxe inteira é essa aqui. Mas que, em outras palavras, traz aqui: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem, fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebeu 2 ganhou, do mesmo modo, outros 2. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além destes, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo, servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do seu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, seis que é homem severo, que ceifas onde não semeaste, colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada pus, devia pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no para o que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e estes ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Pensa se não deixava todo mundo meio mexido as palavras de Jesus. Ele vem em algum momento, fala: mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Aí daqui a pouco ele traz essa outra parábola dos talentos, aonde aquele que recebeu o dinheiro e aumentou o dinheiro era bom e fiel. Aquele que ficou sem dinheiro era infiel e será lançado nas trevas. Existe ou seja, Deus, Jesus, que veio trazer esse código ético que está relacionado às leis divinas, ele muito sábio. E aqui tem uma repercussão que é o seguinte: a pessoa que acredita que não tem, que não é capaz, que acredita que o pior vai acontecer, ele vibra na escassez, ele vibra no pouco, ele vibra no medo, e através do medo ele atrai aquilo.
Então aquele que nada tem, aquele que teme perder, irá perder. Aquele que acredita que vai dar certo, acredita que é capaz de prosperar, acredita que é capaz de produzir, aquele que acredita que é capaz de fazer mais com aqueles talentos que lhe foram dados, essa pessoa, ela será abençoada com mais, com a prosperidade. Os talentos são todas as oportunidades e recursos que Deus nos confia. Inteligência, saúde, bens materiais, conhecimentos adquiridos, dons específicos como a mediunidade, a comunicação, a arte, o próprio tempo, a doutrina espírita. Nós, aqui reunidos, temos, sem dúvida alguma, um talento entregue que uma parte muito grande da população não tem, que é a doutrina espírita, que é o conhecimento da vida após a morte, que é a doutrina que melhor traz esperança para as pessoas, que melhor previne a depressão e o suicídio, porque nós sabemos o que acontece depois. E esse conhecimento de causa é um talento. A gente vai enterrar esse talento, ou a gente vai fazer esse talento produzir outros tantos talentos. Então, eu quero trazer uma outra reflexão aqui. A inteligência, os bens materiais são talentos, a mediunidade, o conhecimento espírita. E eu quero trazer uma outra reflexão aqui, que é do mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquilo que eu já tinha trazido de alguma forma. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação, Jesus não falou, todo rico vai para o inferno. Não, ele falou, é mais fácil um rico, um cabelo no buraco da agulha, do que o rico no reino do céu. Ele não falou que era impossível, ele falou que era difícil. Então, se houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação, a riqueza dos que a possuem, conforme poderia se inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição. Sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão, ou seja, ideia que é uma falácia, é uma mentira. Não dá para a gente acreditar que a riqueza é 100% das vezes uma perdição. Quando Jesus disse ao moço que inquiria sobre meios de ganhar a vida eterna, desfaz-te de todos os bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se de tudo que tem, como a única forma, mas sim desapegar daquilo que é apegado demais, que pode ser televisão, videogame. Quantas horas a gente gasta na rede social, muitas vezes, de uma forma viciante. A riqueza é causa de muitos males. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todo e qualquer dons de Deus. O dom da comunicação, o dom da persuasão, quantas pessoas abusam disso? Manipulando outras pessoas, por exemplo. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia de toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Então, muitas pessoas, e a maioria de nós, quando mais jovens, pensamos sobre a ideia do socialismo, a ideia de partir os bens por igual para todo mundo, que não deveria ter acumulação de riqueza mais para um e menos para outro. Porém, o Evangelho segundo o Espiritismo traz essa reflexão, que é necessário que haja a acumulação de riqueza nas mãos de algumas pessoas, nas mãos de algumas instituições, para que essas possam fazer tantas obras, grandes obras. Seria possível construir uma ponte
Rio-Niterói, por exemplo, uma ponte gigantesca, se não houvesse acúmulo de riqueza, se fosse todo mundo com a mesma quantidade de dinheiro, com o mesmo número, com uma cultura de subsistência ali, não seria. Seria possível estudar e conseguir vacinas que precisaram de 300, 400, 1.000 pessoas ao mesmo tempo trabalhando em 10 laboratórios no mundo inteiro, compartilhando informação para chegar a uma vacina, por exemplo, ou a medicações, a antibióticos que beneficiam a humanidade. Então é necessário que a riqueza esteja na mão de algumas pessoas, para trabalhos que são obras dos séculos. Teve o homem que extrair materiais das entranhas da terra, a mineração, por exemplo, procurou na ciência os meios para executar com maior segurança e rapidez, sendo a riqueza meio primordial de execução. Sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada um elemento de progresso. E das desigualdades das riquezas entre as pessoas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente procurará resolver, desde que se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes o suficiente para conservar. Então, é necessário que haja a riqueza. É necessário que ela esteja na mão de algumas pessoas. Existe uma meritocracia que está condizente com as leis divinas. Até no plano espiritual. Quando a gente vai para o plano espiritual, a gente tem méritos decorrentes do bem que a gente fez aqui. É um mérito. Lá, no plano espiritual, você passa a ter direitos a benefícios através dos bônus horas, que é como se fosse o dinheiro no plano espiritual. Bônus horas é número de horas trabalhadas, que te dá direito, por exemplo, a visitar um familiar encarnado, que te dá direito a pedir uma intercessão. Olha, eu tenho X bônus horas, eu trabalhei muito, eu tenho o direito, e o sistema lá dá o direito de trazer uma intervenção a um familiar que ficou encarnado na Terra, ou trazer uma intervenção a alguém que está desencarnando, por exemplo. Então, é natural que a riqueza precisa existir nas mãos de algumas pessoas para as grandes obras. E a reflexão que fica: quais os mamons ainda me seduzem, me desviam da essência, do que é essencial? Não só o dinheiro, mas a ostentação, a sexualidade exagerada. Quais os vícios? Inclusive o vício ideológico, o vício do radicalismo, o vício da crítica, o vício da arrogância, de se considerar mais que o outro. Não seria mamons a pessoa se colocar diante da sua função, seja uma função dentro de uma instituição, por exemplo, um professor, um diretor, um presidente de uma instituição, um professor, um médico, um advogado, vestir ali aquela roupagem como se fosse superior aos outros e com um apego excessivo em relação a isso. Então, são também mamons de apego. Como posso hoje vender esses meus apegos e conseguir e seguir o Cristo mais de perto? Quais os meus talentos ainda estão enterrados por medo e negligência? Qual é a minha capacidade? Qual que é aquele recurso que só eu tenho e que Deus me deu e que desde criança eu sei que eu tenho, mas eu não uso pelo medo ou simplesmente pela negligência? O medo do julgamento das pessoas, o medo de não dar certo, o servo infiel
ficou com medo de não dar certo, ficou com medo de perder aquele dinheiro. Então ele enterrou aquele talento. Talento é uma unidade de moeda daquela época. Então ele enterrou com medo de perder. O que é que a gente está com medo de perder? Ou com medo de ser criticado? O que é que a gente tem que colocar na roda, digamos assim, do trabalho e do benefício às pessoas? Estou construindo celeiros para mim ou pontes para os outros? Estou tomando conta só do meu ou eu estou ampliando? A pandemia nos trouxe uma noção muito clara de como uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo vai repercutir aqui. Assim como algo que acontece aqui repercute lá. Como tudo está ligado a tudo. A separação é uma grande ilusão. Nós estamos todos extremamente conectados. E tudo que nós fazemos para a coletividade, no final das contas, é para a gente também, é para os nossos também, é para os filhos que nós deixaremos na terra. Então, tem um dito que fala que se o esperto fosse bastante esperto, ele ia fazer o bem por egoísmo, por esperteza, porque compensa. Muito obrigado. Passaremos agora para a segunda parte dos trabalhos, que é o passe magnético. Então, vamos todos elevando o pensamento a Deus, visualizando a figura meiga de Jesus de Nazaré, nosso mestre, que tão contundente foi nas suas palavras em alguns momentos, mas que tão amoroso também se mostrou a maioria do tempo, tão enérgico para alcançar os nossos corações, ainda endurecidos, mas que com o seu olhar nos alivia e nos traz paz. Que possamos cada um de nós estar abertos às instruções dos nossos mentores, que possamos estar com as nossas reflexões relacionadas às riquezas que nós temos, as riquezas materiais, mas também as riquezas morais, a riqueza da família, a riqueza de ter com quem contar, a riqueza da saúde, a riqueza dos recursos, vários, que todos nós temos, que nós possamos estarmos abertos e todos visualizando uma grande cachoeira de luz que vem do alto, que alcança o topo da nossa cabeça, energizando os nossos centros de energia, alinhando a nossa capacidade de comunicação com o céu, com Deus, com o plano maior, fortalecendo a nossa capacidade de discernimento, de raciocínio, de intuição, abrindo e transmitindo a nossa expressão e comunicação, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de nos sentirmos seguros sobre a terra, a nossa capacidade de nos sentirmos alegres no nosso dia a dia, a capacidade de criarmos, de produzirmos, de fazer multiplicar os recursos que nos foram confiados pela presença divina. Que possamos todos sentir o corpo banhado de luz, de alegria, de paz. Que assim seja. Muita paz a todos. Convidamos a conhecer os trabalhos de nossa casa,
que todos possam ir para suas casas e levar consigo um coração mais leve, uma palavra amiga, que assim seja.